Vamos começar essa aula que é sobre novas formas de organização da inovação em transferência e tecnologia, né? Aula 14. Bom, nós falamos na aula passada das mudanças organizacionais e na verdade a gente vai ver um pouco o reflexo dessas mudanças organizacionais sobre a transferência internacional de tecnologia, principalmente a transferência Norte-Sul, né, que é o que nos interessa nessa disciplina. Então a gente vai tentar ver como é que elas estão afetando a transferência internacional de tecnologia, né? Vamos estudar principalmente as redes tecnológicas e as alianças estratégicas, né, que seriam essas novas modalidades aí de transferência, né? E também um pouco tentar responder essa pergunta de como é que os países periféricos estão participando desse processo, se essas mudanças organizacionais estariam favorecendo ou não a maior acesso dos países em desenvolvimento à tecnologia. Aqui, deixa eu mostrar a estrutura da aula. Então, primeiro vamos tratar da mudança organizacional que está ocorrendo, né? Retomar um pouco as ideias da aula passada. Depois a gente vai ver os diferentes tipos e modalidades de rede e as suas causas, por que elas vêm responder, que necessidade essas redes respondem, né? Vamos encarar especificamente chamadas redes tecnológicas, né? E principalmente como os países periféricos estão se inserindo nessas redes tecnológicas. E para isso vamos usar aqueles dois artigos que estão aí como texto obrigatório, né? Um do Freeman e do Agedor, né? E o segundo do Von Ortas e Safioleia, né? Tratam dessa questão dos países em desenvolvimento. Tem outros textos, inclusive eu incluí mais um texto que tem mais um formato de manual, né? Mas que na primeira parte trata das redes também, né? E a relação com os países em desenvolvimento. É um texto feito pela UNCTAD de 2002, né? Traz dados um pouco mais recentes, né, dessas alianças. E finalmente a conclusão, né? Então, isso a gente já comentou na aula passada da importância das mudanças organizacionais, né? Relacionada às empresas multinacionais, né? E evidentemente essas mudanças estão muito relacionadas com a emergência das tecnologias da informação, né? Elas facilitaram muito essas mudanças organizacionais. Agora, evidentemente, elas têm um caráter independente das próprias mudanças das tecnologias da informação. Mas, evidentemente, há uma certa correlação entre as duas coisas, né? E o que tem se percebido é que as empresas que conseguiram tirar melhor proveito das tecnologias da informação e que têm conseguido melhorar mais a sua produtividade não foram aquelas que mais investiram em hardware, né? Ou seja, em equipamentos, em automação, né? Mas foram mais aquelas que equilibraram esses dois investimentos e pelo contrário, fizeram mais investimentos em mudanças organizacionais e ativos intangíveis. O que são esses ativos intangíveis? É conhecimento, recursos humanos, né? Isso tem trazido melhor desempenho para as grandes empresas no mundo, né? Isso está por trás também de mudanças que estão havendo, né, com a chamada economia, a sociedade do conhecimento, né? A importância que vem adquirindo o investimento nos ativos intangíveis, né? E as mudanças organizacionais estão certamente relacionadas mais a esses ativos intangíveis, né? O formato como você organiza uma empresa está muito relacionado a uma maior participação desses recursos humanos no processo produtivo, maior envolvimento, né, deles.
e a sua maior qualificação. Então há uma relação entre mudanças organizacionais e investimento em ativos intangíveis, e as empresas que fizeram esses investimentos têm logrado os grandes avanços, maiores avanços do que aquelas que se concentraram muito nos ativos tangíveis das novas tecnologias, que seriam robotização, automação, além de informática. Então há uma correlação importante. Bom, quando se fala de mudanças organizacionais, né, a gente pode tentar separar de um lado as mudanças que estão ocorrendo dentro da empresa ou dentro da firma, intrafirma, né, e aquelas que estão ocorrendo entre empresas, embora não seja sempre possível separar uma coisa da outra, né? Existe evidentemente muita superposição, né? Então, a gente abordou uma parte dessa questão na aula passada, né, quando falamos das multinacionais, das transformações que estão ocorrendo, né? Uma delas é repensar a empresa como uma estrutura hierárquica, né, verticalizada, onde a informação, né, flui de baixo para cima e de cima para baixo, né? Esse tipo de estrutura de controle que caracterizou a empresa fordista, né? Hoje está se pensando em uma estrutura mais horizontal, né? E maior entrosamento entre as diferentes atividades, né? No mesmo nível de hierarquia, né? E também na redução, né, quando se fala do modelo organizacional da empresa, na redução dos níveis organizacionais, né, que vem a dizer que digamos, as tarefas mais operacionais da empresa também assumem a tarefa de supervisão e controle. Essas tarefas estão passando a ser internalizadas no próprio processo produtivo. A produção, né, o layout da produção também está sendo reformulado, aquela divisão de tarefas que ocorria antes, o sistema da linha de montagem, tudo isso está sendo repensado, não completamente, mas em determinadas indústrias isso ocorre, né? E passou-se muito a adotar esse padrão de produção celular, que justamente combina com esse maior controle por parte das atividades de chão de fábrica. É mais fácil você conseguir controlar, né, o que está acontecendo quando você divide o processo produtivo, não mais em termos de, de separação de tarefas, mas de grandes sistemas que começam a ser integrados, né, por equipes, né, multitarefas, que é o que caracteriza a produção celular, né. Os trabalhadores também estão passando por todo um processo aí de requalificação, né? Evidentemente, isso corresponde também a uma certa segmentação, né? Isso já foi comentado, né? Há trabalhadores que se coadunam mais com esse perfil, e esses é que realmente permanecem, né, no centro nas grandes empresas, né? Que são muito mais qualificados, né? E em geral tem uma qualificação mais polivalente, né? E também esses trabalhadores são chamados a exercerem o maior número de tarefas do que exerciam, digamos, no sistema anterior, que havia uma separação muito segmentada das tarefas, né? Existe também isso tem muita implicação para P&D, uma aproximação hoje muito grande, uma tendência à aproximação entre a concepção e a produção, a execução, né? Então, os departamentos de P&D, né, que as grandes empresas, evidentemente, que têm departamento de P&D, que tinham bastante autonomia e que viviam mais separados das atividades produtivas, hoje são chamados a se integrar, se aproximar cada vez mais das atividades produtivas, né? Isso com vistas também
a encurtar o tempo de inovação. Né? Nisso os japoneses foram muito bem-sucedidos. Né? Encurtamento do tempo da inovação, que é muito importante. Isso exige uma aproximação muito grande, uma superposição das tarefas, né? Num sistema, num processo de inovação dentro de uma empresa. Né? A proximidade da P&D, da engenharia com a fabricação tem que ser muito grande justamente para permitir esse encurtamento. E os métodos de qualidade, né, que também são fundamentais. Hoje, como eu disse, eles estão internalizados nas rotinas produtivas, né, não estão mais separados, não é uma etapa do processo produtivo, o controle de qualidade, ele passa a ser internalizado na própria tarefa de fabricação. Bom, e mudanças organizacionais também, né, como o just-in-time, né, e a Total Quality Control, por exemplo, né, tem exigido que as empresas, digamos, pensem cada vez mais nos seus fornecedores. Né? Uma empresa não pode viver sem seus fornecedores. Então, a empresa moderna é uma empresa que não pensa só no seu problema. Ela pensa também na sua cadeia produtiva, na sua rede de fornecedores, né? Para ela poder garantir um produto com qualidade e que chegue no tempo certo, né? Aí a ideia do just-in-time, né? É preciso ter muito maior proximidade com os seus fornecedores. Isso vai estreitar as relações entre, digamos, usuário e fornecedor, né? E está por trás das relações, né, interfirmas, né, da mudança das relações interfirmas e do surgimento de redes. Né? Então, a ideia é essa, que as mudanças organizacionais, de certa forma, vão induzir a constituição de redes, que também é uma mudança organizacional. Né? Essas outras mudanças que estão havendo, né, elas vão, né, o just-in-time, né, com suas exigências de tempo muito curtos, né, exige uma proximidade muito forte entre o fornecedor e, digamos, o integrador, a montadora. Os sistemas de qualidade também exigem que você controle os seus fornecedores, né, tenha garantia dos seus fornecedores. Então, a gente entra no item 2, vamos tentar entender como é que essas redes se estruturam, né? E por quê, né? Pode falar, Robson. Interrompeu o andamento no meio da aula, mas lá no item 1, se eu pudesse voltar aí, na parte que fala sobre intrafirmas, o senhor não menciona, por exemplo, a evolução tecnológica dentro da organização, ou seja, a automação da operação, a utilização da internet, por exemplo, dentro da empresa, a comunicação através do e-mail. Essas mudanças modificaram muito a forma como as organizações operam internamente, como relaciona departamento com departamento, sistemas de workflow, sistemas como o SAP, de ERP. Uhum. Isso também causou uma modificação muito grande e eu senti falta disso ali. Ou não é para estar ali mesmo? Eu acho que não... Tem que ver se isso chega a ser uma mudança, até que ponto isso afetou a mudança organizacional. Com certeza afetou. Quer dizer, o software de gestão pode ser considerado como uma forma de inovação, né? Principalmente tecnológica e organizacional, para aproximar, digamos, os departamentos, etc. Elas estão contempladas aqui, né, no sentido que a firma, por exemplo, diminui seus níveis hierárquicos, então o controle passa a ser mais descentralizado, né, há uma maior proximidade entre os distintos departamentos, né, porque esse software, na realidade, eles permitem não apenas um controle hierárquico, né, porque você poderia imaginar que você poderia ter um software como esse, num sistema
plenamente hierarquizado, né? Um só sujeito, uma equipe, controlando o resto da empresa, né? E pode ser, eu acho que tem um pouco disso, né, na introdução dessas tecnologias aí de gestão, né? São software, etc. Também uma descentralização do controle, né? Então, eu acho que é nesse sentido que ela vai se tornar realmente uma mudança organizacional. Quer dizer, é uma tecnologia nova, ligada às tecnologias de informação, mas que vai favorecer essa descentralização, né, menor redução dos níveis hierárquicos dentro da FIA. Mas está bem lembrado. Eu peguei muito dessas ideias de um texto que é do Edquist, né, que é Charles Edquist, que trata justamente dessas mudanças e da formação de rede. Ele tenta entender. Evidentemente, inclusive o Edquist, ele chama a atenção para o uso das tecnologias da informação na relação interfirma, né? Que também o fato de você poder gerenciar melhor a relação interfirma está associado muitas vezes à constituição dessas redes físicas, né? Ou seja, informatizadas, né? Sistema EDI, né? Hoje você tem outros, né, que permitem essa maior controle e integração, né? Hoje você tem a internet está favorecendo também muito essa integração entre fornecedores. Então, evidentemente as tecnologias da informação estão por trás dessas mudanças organizacionais. Bom, e essas mudanças organizacionais, que seriam, por exemplo, a constituição de redes de empresas, né, elas respondem a determinados desafios oriundos da globalização. A globalização está colocando uma série de desafios, né, que se traduzem fundamentalmente, a gente vai falar isso também na próxima aula, por conta de uma maior concorrência, né, redução das barreiras comerciais, dos fluxos, enfim, das barreiras para os fluxos financeiros, né? Tudo isso expõe muito mais a empresa, seja ela uma filial de multinacional, uma pequena empresa, uma grande empresa, todas estão expostas a maior concorrência. É lógico que isso afeta muito mais o setor industrial que o de serviço, né? Mas todos estão, de alguma forma, sofrendo esse impacto, acirramento da concorrência, uma concorrência por via de custo, né? Não é mais aquela concorrência schumpeteriana da inovação radical, que você, né, ter lá a sua folga, né? Hoje a concorrência é muito via custos, né? O tempo que o seu lead time como inovador é muito curto, né? Rapidamente os concorrentes entram baixando os custos, né? Então todo mundo tem que se preocupar em enxugar, né, a máquina para poder sobreviver, né? Isso tem levado as empresas a se concentrarem nas chamadas core activities. Isso a gente comentou já com as multinacionais, né? Multinacionais também se desfazendo de uma série de atividades produtivas onde a concorrência e que elas conseguem externalizar, né? Então, isso vai levar então no nível espacial, né? Se a gente olhar assim da localização das atividades produtivas, né? Há uma especialização das empresas, todo mundo se especializa, enfim, a tendência é cada vez uma maior especialização na busca da eficiência, né? Inclusive das filiais, né, de empresas multinacionais, como a gente falou, da transformação das empresas multinacionais, que antigamente tinham muito mais autonomia, eram mais integradas, né? Hoje externalizam muito mais essas atividades, e a importância da organização dos produtores em redes
de produtores, né? Então a interdependência das empresas aumenta, né? Esse processo, na realidade, está por trás de uma interdependência e de uma maior aglomeração, né, das atividades produtivas que se especializam. Você tende a criar zonas fortemente especializadas, chamadas de distritos industriais, né, que, digamos, onde os produtores de um determinado tipo de bem se localizam, né? Então isso passa a ser muito importante, né, na organização espacial da produção. Bom, outras causas, né, que estão por trás, né, que esse período que a gente vive é um período de muita incerteza, né, de crise, na realidade, e essa incerteza para as empresas muitas vezes é uma flutuação enorme da demanda, quer dizer, um produto cresce em determinado momento, mas cai rapidamente. Isso não é só causado pela tecnologia, mas por questões macroeconômicas, crises, etc., né, que acontecem recorrentemente, né. Hoje a gente está até vivendo um período mais tranquilo nesse aspecto. Depois do ano 2000 há bastante estabilidade no crescimento econômico, mas isso não foi o caso até então, né. Houve períodos de fortes oscilações da demanda, produtos então que vão muito bem num determinado momento, vê sua demanda despencar. Aconteceu, por exemplo, com os produtos de telecomunicações, né, que somente as centrais telefônicas, houve um boom fenomenal, né, e depois uma queda também fenomenal. Bom, esse tipo de comportamento, evidentemente, pode inviabilizar muita empresa, né? Tem grandes oscilações, então a empresa ela tem que aprender a conviver com essa incerteza. Ao lado disso, como chama, os ciclos de produto vão se encurtando, né? A estratégia japonesa vencedora foi de encurtamento do ciclo de produto. Então, você lança um produto muito mais rapidamente do que você lançava antes, né? Os produtos vivem, né, uma determinada tecnologia num produto que anteriormente durava 10, 20 anos, agora dura 4, 5 anos, né? Uma nova máquina. Então, se você em 4, 5 anos não consegue, digamos, amortizar o seu investimento, se inviabiliza, né? Então, por essa razão, a rede se tornou uma resposta. Diante desse quadro que a gente está vendo, de acirramento da concorrência, flutuação da demanda, ciclos de vida cada vez mais curtos, né, a rede é a resposta. Graças à rede, né, as grandes empresas, né, não precisam mais internalizar atividade produtiva, que a gente já comentou lá com as multinacionais começam a externalizar, né, cada vez mais, né, a atividade produtiva, e quando você externaliza, você, como grande empresa, por exemplo, integradora, você se torna mais flexível. Os custos da reconversão são muito menores do que se você tivesse internalizado esse conjunto de atividades, né? Então você passa digamos, a se ajustar mais rapidamente, né? Como grande empresa, você sobrevive melhor se você tem rede de fornecedores, né? Está bem instalado, né? E consegue externalizar muitas atividades. A cooperação, né? Isso que a gente vai comentar hoje, permite partilhar custos, pode ser custos de inovação, custos de produção, né? E também todos os riscos tecnológicos, né? Riscos de mercado, riscos outros que podem surgir, né, ao longo de uma inovação. Na realidade, o que tem se observado, isso nas empresas que desenvolvem produtos relativamente complexos, que são sistemas, que envolvem um conjunto de outros sistemas, como pode ser um automóvel, um avião, e produtos mais, mas também na indústria eletrônica você tem esse mesmo fenômeno.
O que aconteceu é que os fornecedores, principalmente os fornecedores de primeira linha, aqueles que fornecem sistemas, eles têm sido chamados a assumir uma função cada vez mais importante, né? Então, se eles forneciam uma parte de um sistema, agora eles têm que fornecer todo o sistema, né? Isso tem se visto na indústria automobilística, né? Produção modular, né? O exemplo da Volkswagen, por exemplo, né? Dado como produção modular, mas você tem, por exemplo, na indústria aeronáutica, o caso da Embraer foi precursora, né? Nessa delegação aos fornecedores de responsabilidades cada vez maior no nível de desenvolvimento, né? Do sistema, né? Que compõe a aeronave, o sistema elétrico, enfim, o sistema de ar, de pressão, o sistema de motorização, tudo isso são delegados aos fornecedores, né? Então, os fornecedores, principalmente de primeira linha, são grandes multinacionais. A tendência é essa, que eles se tornem também importantes multinacionais e que eles também passam a assumir maiores custos da inovação. Então a gente tem que realmente... se o custo da inovação era maior antes do nível da multinacional e da integradora, hoje ele passa a ser menor por parte dessa integradora, né? E passa a ser assumido muito mais por esses fornecedores. Isso também tem recaídas depois em cascata nos fornecedores de segunda e terceira linha. Então, há uma maior responsabilidade desses fornecedores. E, logicamente, isso é um problema para os países em desenvolvimento, né? Vocês imaginam, porque se a gente podia pensar em ter fornecedores anteriormente, produzindo coisas pequenas, hoje é muito mais difícil, porque você precisa ter, digamos, um grande fornecedor capaz de produzir um sistema inteiro, né, com capacidade de pesquisa e desenvolvimento, de assumir risco da inovação, quer dizer, né, por exemplo, o que acontece na Embraer, né, você desenvolver uma aeronave hoje, para você ser um fornecedor, né, desse parceiro de risco que a Embraer chama, você precisa entrar com capital no período de desenvolvimento. Você mesmo financia a inovação, né? É um sistema muito distinto do que você tinha anteriormente, quando a integradora já te passava a encomenda, né, do produto desenvolvido por ela. Bom, sobre a rede, né, a gente já comentou que é um mecanismo aí, de organização da produção, né, das transações econômicas. A teoria, né, dos custos de transação diz que a rede é algo entre, né, o Williams diz que a rede é um sistema de coordenação, né, intermediário entre o mercado e a hierarquia, né? Outros autores, como o Edquist, por exemplo, consideram que a rede não pode ser uma estrutura intermediária entre mercado e hierarquia. É uma coisa própria, com uma lógica distinta. Não dá para considerar. É uma instituição distinta a rede. Não vamos tentar achar que a rede é uma coisa intermediária, porque senão seria uma espécie de graduação, né? A ideia de que você teria uma espécie de graduação, mais hierarquia, menos hierarquia, mais mercado, né? E no meio, rede, né? Não é exatamente isso. Isso também vai um pouco de encontro à ideia do Castells, né? O livro dele sobre sociedade em rede, em que ele também chama um pouco essa ideia de que rede é um novo formato organizacional novo desse paradigma, né? Isso é uma coisa completamente distinta. E é um pouco essa ideia, né, que é um formato novo, né, que pode ter sua própria dinâmica e não seria uma espécie de bastardo lá, né, ou de mestiço,
entre o mercado e a hierarquia, né? Ele define aí a modalidade de rede. Eu acho bastante interessante essa forma que ele tem de definir as redes. Então você teria redes entre empresas, por exemplo, multinacionais e fornecedores locais, né? Filiais em geral, pode ser a matriz, pode ser a filial, né? Então chamado de redes de fornecedores, né? Você tem as redes de consumidores, que são justamente empresas que usam outras empresas para a sua distribuição e comercialização dos seus produtos, né? Então também tem essas empresas que não investem na atividade comercial, né? E delegam isso para terceiros, né? Eles chamam de rede de consumidores, né? Nome que ele dá. E depois ele chama redes de produtores, aquelas redes constituídas por pequenas e médias empresas que se aglomeram e se especializam em determinados produtos, né? Os chamados mais distritos industriais marshallianos, né? Que vem da tese do Marshall sobre, enfim, a organização industrial. E o quarto tipo de rede seriam as redes tecnológicas, que são arranjo entre empresas, né? Mas que podem envolver também universidades, institutos de pesquisa, né? No sentido de gerar e transferir tecnologia, né? Fala. Quem é o autor que faz essa divisão das modalidades de redes? Edquist. Charles Edquist. É um autor sueco. E ele chama atenção sobre a coordenação, que outros hoje chamam de governança, né? Então, da rede. Modalidade de coordenação da rede. Quais são elas? A modalidade centralizada, né? Então seria mais hierárquica, né? Então, onde você tenha uma rede dominada por uma grande empresa, né? A oligopólica, quando você tem várias grandes empresas, né, se juntando, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que a governança da Embraer, né, para desenvolver um avião é muito mais oligopólica, né, do que centralizada, né? Porque a Embraer tem que se juntar lá com empresas, né, maiores que ela para desenvolver um avião, né? Então é muito mais no sentido, é uma coordenação mais de mesmo nível, né, que se dá, né? E uma coordenação cooperativa, né, que seria o mundo lá do Priori Sable, enfim, da pequena empresa, né, que coopera, né, partilha, né, socializa através de associações, né, patronais, enfim, governo local, né, transfere o conhecimento, né, teria essa propensão mais a cooperar. Evidentemente, essa coordenação cooperativa é um ideal, né? E sempre acontece dessa forma. Mas quando essas pequenas e médias empresas se associam. Então você teria a cooperação mais associada ao distrito marshalliano, né? Professor, essas duas primeiras aí nós temos visibilidade de grandes empresas do setor industrial, produção de bens de capital, bem duráveis. Mas essa terceira aqui que a gente mais vê são nas cooperativas de crédito, seria isso? Cooperativas de consumo. Aqui no caso eu estou pensando em cooperativas de produtor, né? Quer dizer, por exemplo, Franca em São Paulo, Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul, esse tipo de arranjos produtivos locais, né, que o pessoal gosta muito aqui no Brasil, o termo que se criou aí para definir essas aglomerações, né, de pequenos e médios produtores, né, que se associam. As cooperativas de comercialização é uma forma de organização desses pequenos e médios produtores. Eles vão
por lançar mão de uma cooperativa para comprar ou para vender os seus produtos, né? Naturalmente, as redes de inovação, elas entram naquelas redes tecnológicas, né? Como é mais comumente coordenadas as redes de inovação? Boa pergunta. Eu acho que a rede tecnológica, né, ela pode ter esses 3 tipos de coordenação, né? Eu acho que quando está num estágio mais próximo à pesquisa básica, uma exploratória, pré-competitiva, pode ser que você tenha mais uma cooperação cooperativa, né? Ou talvez até oligopólica. Quando você já está num estágio de desenvolvimento, a tendência é ir para uma hierarquia maior, né? Mas você percebe que hoje o desenvolvimento tecnológico está se fazendo também, como eu disse, o exemplo da Embraer, né? Com redes, né, quer dizer, já voltado para o desenvolvimento de um produto, mas com redes oligopólicas, né? Então há uma tendência da centralizada para a coordenação, digamos, oligopólica no novo paradigma. Ninguém mais se mete para desenvolver um produto importante, novo, sozinho, né? Porque, e vão se associar a grandes empresas também do mesmo porte, né, para assumir esses riscos. Então há uma tendência a esse tipo mais de rede oligopólica hoje. Quando se trata já de uma pesquisa com universidade, empresa, e se é ainda no estágio exploratório, acho que vai mais para o cooperativo, né? Mas também há muita rede dessa que tem uma coordenação mais efetiva da grande empresa, né? Então é uma boa, até uma interessante pergunta para se fazer quando você está fazendo alguma pesquisa sobre universidade e empresa, né? Como é que é essa coordenação, né? Como é que ela funciona, né? Será que é uma coordenação muito hierárquica ou ela é descentralizada? Mais para cooperativas. As redes tecnológicas em países periféricos. Aí vamos aos 2 textos, né, que vocês tinham para ler hoje, né, que se perguntam, né, um pouco essa questão que eu estou colocando, como a formação de rede, que é um fenômeno que veio ocorrendo a partir dos anos 80, né, cresceu muito durante os anos 80, estaria afetando a localização de atividades inovativas, né, entre países centrais e periféricos. Isso está implicando numa maior desconcentração, né? Isso é um debate que não envolve apenas as redes, né? Envolve outros fenômenos, né? Por exemplo, a localização de filiais de empresas multinacionais, né? Também faz parte dessa mesma pergunta, né? Se as filiais, por exemplo, de multinacionais vão se dirigir mais para países em desenvolvimento devido à globalização, né? Se haveria uma mudança, né? Filiais, eu digo, que fazem P&D, né? Os laboratórios de P&D. Então, se esses laboratórios que realizam P&D estariam se dirigindo para países em desenvolvimento, né? Isso também é um pouco a mesma pergunta. Agora a gente vai se colocar no sentido da rede, né? Da cooperação, né? Quando você estabelece algum vínculo, né? Numa rede tecnológica, se isso está favorecendo também uma desconcentração do conhecimento, ou melhor, uma maior transferência de tecnologia, né? Por exemplo, se eu posso ter hoje maior acesso à tecnologia através de redes do que eu tinha anteriormente, né? Através dos mecanismos tradicionais, como investimento direto estrangeiro ou, digamos, licenciamento de tecnologia ou qualquer outro mecanismo, né, tradicional. Através da rede eu consigo ter mais acesso à tecnologia. E temos essa frase aí do Red, né, que coloca justamente o impacto da globalização, né? A globalização está
redefinindo a forma como se faz a inovação hoje, né? E isso traria consequências para, digamos, a localização das atividades inovativas para a transferência de tecnologia. Então, ele diz que a convergência das preferências dos consumidores no mundo inteiro. Então, por trás disso está uma ideia de uniformização dos produtos, né? Então, hoje, praticamente todo mundo consome a mesma coisa. Isso se acelerou muito com a globalização. E o que é interessante é que hoje, digamos, o tempo que a tecnologia leva do centro para a periferia, que a gente comentou lá no início, era muito maior, né? Porque a gente recebia aqui a tecnologia, né, quando ela já estava muito amortizada nos países desenvolvidos, aparentemente estaria se encurtando, né? E os produtos são praticamente lançados mundialmente, né? Então não é mais aquele produto que é lançado lá no centro, a gente tem que esperar uns 4, 5 anos para chegar aqui na periferia. Pergunta, pode fazer pergunta. Comente o seu aparentemente. Aparentemente, bom, porque a gente sempre olha uma parte da realidade pelo buraco da fechadura, né? Então, ela é bem mais complexa, né? Então, de um lado, então, essa uniformização, por outro lado, uma convergência, né, na difusão da tecnologia, que é a ideia, então, que está na ideia do RED aqui, está havendo um aumento da difusão da tecnologia, um aumento da transferência de tecnologia, e isso estaria tendo consequências tanto na velocidade, então há uma intensificação da mudança tecnológica, mas também há uma relocalização das atividades tecnológicas. RED é muito otimista, né? Um autor indiano muito otimista. Bom, então vamos tentar, antes de tentar responder essa pergunta através das alianças estratégicas, ver o que dizem, como é que esses autores, né, Von Ortas, por exemplo, define alianças estratégicas, né? Então, um pouco essa ideia que eu estava colocando anteriormente, né, que mecanismos tradicionais de transferência de tecnologia, incluindo licenciamento, aquisições de máquinas, de equipamentos, transferência de pacotes tecnológicos completos através de investimento direto estrangeiro, estão sendo complementados, né, por variados mecanismos, mais ou menos formais, de acesso à tecnologia no mercado. Os novos mecanismos permitem basicamente a formação de densas redes de empresas que possibilitam ao setor privado ter necessária flexibilidade para alcançar múltiplos objetivos frente a uma competição internacional crescente. Então, essa ideia da rede aumentando a flexibilidade, porque intensifica-se a concorrência, né, está claro aqui, né? E que há uma mudança, né, dos mecanismos tradicionais de transferência de tecnologia, que a gente já estudou bastante nessa disciplina, para novos mecanismos que envolvem muito mais a participação, né, de todos, né, numa espécie de conjunto, né, chamado de rede, né. Mas como eu já comentei anteriormente, pegando lá aquela tipologia do próprio Edquist, né, as redes, evidentemente, têm de diversos tipos, né, com diversos níveis de coordenação, né. Bom, o TICE, né, que é citado aí pelo Von Ortas, né, ele vai definir a rede, né, como uma teia de acordos, né, onde dois ou mais, a aliança estratégica, né, ele vai definir isso como uma teia de acordo, né, onde dois ou mais parceiros, né, partilham da obrigação de alcançar um objetivo comum, né, disponibilizando recursos conjuntamente e coordenando suas atividades. Essa definição corresponde bem ao que se entende com rede, né? Quer dizer, na realidade, para você ter uma rede, você tem que ter um objetivo. Ou seja, ela não é eterna, né? Isso dá a entender que ela dura o tempo de alcançar aquele objetivo. Se o objetivo mudou, deixou de existir, a rede está aí para sumir também, né? Então,
ela é um sistema de coordenação mais flexível. Pode falar, Robson. Outra palavra para isso seria um interesse comum, porque a rede, como ela, apesar que existe eu me interessei muito pela questão da coordenação, porque a rede é um ambiente mais complexo do que o que nós conhecemos da hierarquia, até da lógica de matriz de coordenação. A rede ela é um pouquinho mais caótica. Então a única coisa que consegue segurar uma rede em pé, funcionando, é o interesse, o objetivo comum. Mas eu gosto mais da palavra interesse porque, não sei se ela é mais capitalista e isso acaba movimentando a rede melhor do que se falar só objetivo. Interesse. Também usado como substituto ao objetivo. Né? Objetivo ele está mais... Interesse pode ser uma coisa mais fluida também, né? Que não define necessariamente um objetivo, interesse comum, né? Mas enfim, é um termo. Agora, o que tem que... A rede, então, ela pode ter um caráter transitório, isso é importante. Quer dizer, ela não é eterna, né? Você pode desmobilizar uma rede, por N razões. Ou porque ela não conseguiu alcançar aquele objetivo, ou porque ela já alcançou e não é mais necessário, né? Ela pode ser desmobilizada, ou porque se mudou de objetivo e passou para outra coisa. Então, tem várias possibilidades aí. Tá? Portanto, ela é muito mais adaptada a esse mundo de hoje, marcado pela incerteza, né, que a gente conhece. Né? Mas uma rede também implica, quer dizer, nem todo mundo tem acesso à rede, né? Porque alguns acham, né, que rede é internet, né, acesso gratuito, etc. Não é essa a ideia que, quando se fala de rede como modo de organização, a ideia é que para você ter acesso à rede, você tem que estar habilitado a entrar na rede. Né? Essa habilitação pode ser entendida como competências necessárias para você se habilitar, mas também envolve algum esforço de investimento por parte de quem participa da rede. Né? Então, vai ter que pôr dinheiro, né? Ou algum recurso ali, né? Então, que custa. Né? Então, não é todo mundo que entra e aqueles que entram têm que colocar alguma coisa e custa para eles. Né? Essa é a ideia também que está por trás da rede. Né? E também tem a ideia de coordenação, que a gente já comentou. Existe uma coordenação. A rede tem que ter algum sistema de controle que vai monitorar ela. Então, também há isso. E essa coordenação pode ser mais ou menos centralizada, mas tem que ter alguma coordenação. Quando se fala de alianças estratégicas, né, a gente tem tantas coisas que estão aí, né, nessas redes tecnológicas, a gente mal consegue saber. Né? O importante é que elas têm um objetivo tecnológico, né? Desenvolvimento tecnológico, mas o formato pode ser múltiplo. Né? Então, pode ser fusão e aquisição. Então, uma fusão e aquisição pode ter o objetivo de desenvolver a tecnologia. Né? Pode ser uma joint venture, duas empresas se associando, né? Podem ser acordos de P&D, né? Pode ser considerado entre duas empresas para fazer P&D, pode ser licenciamento, né? Também, né? Acordos de participação e investimento, tem vários tipos de acordos aí que eles colocam como, mas todos eles envolvem desenvolvimento, de alguma forma de desenvolvimento, ou quando não há desenvolvimento, algum tipo de transferência de tecnologia de um para o outro. Né? Então é uma forma também de você transferir tecnologia, partilhar tecnologia. Né? E nisso tem, você veja, né, acordo de estándares, que são muito importantes hoje. Né? Empresas, por exemplo, reduzir custo aí de transação, estabelecendo estándares comuns. Né? E tem esses acordos de cooperação universidade e indústria, que pode, então, a relação universidade e indústria pode ser enquadrada aí como um tipo de rede tecnológica. O texto do Freeman, né, acho que do Von Ortas e Safioleias, ele define também, né, as redes
né, em função, digamos, as alianças em função do seu, digamos, conteúdo tecnológico, né? Então, por exemplo, umas que envolvem mais explicitamente esse conteúdo tecnológico, outras que não envolvem diretamente conteúdo tecnológico. São consideradas rede tecnológica, mas não envolvem, é mais marketing, distribuição e propaganda, né, do que propriamente desenvolvimento de tecnologia, né? Então, eles vão separar alianças de conteúdo tecnológicos, alianças sem conteúdo tecnológico, é só distribuição, propaganda e marketing, e as alianças mistas, né, que envolvem as duas coisas, conteúdo tecnológico e não envolve conteúdo tecnológico. Das que eles levantaram, vocês vão ver que poucas são as que não têm conteúdo tecnológico. Bom, no trabalho do Freeman e Hagedorn, aí eles têm também uma definição aí de modalidade de parceria, né, tecnológica, né? Chamam de parcerias estratégicas. Você tem, como chama, acordos, né, parcerias estratégicas tecnológicas e parcerias de transferência de tecnologias. Fazem um pouco essa separação, né? Então, as parcerias estratégicas tecnológicas seriam com vistas ao desenvolvimento de tecnologia e as de transferência de tecnologia seriam mais para receber tecnologia, né? Um detém a tecnologia e transfere para o segundo. Seria uma forma, então, de transferência, uma forma mais nova, né, de transferência, mas você tem aí coisas como licenciamento que são bem tradicionais. Então, você tem na primeira categoria, acordos interfirmas com atividades conjuntas ou atividades inovativas, joint ventures com P&D, empresas de P&D, pactos de P&D, licenças cruzadas, contratos de pesquisa e second sourcing. Bom, esses autores, né, eles têm aí visões um pouco distintas, né, do impacto das redes para os países em desenvolvimento. Houve um crescimento muito grande dessas redes tecnológicas na década de 80, né, chamada alianças estratégicas. Esse movimento continuou na década de 90, mas mais irregular, né? E a partir... A gente tem dados, né, vocês podem ver nesse texto aí da UNCTAD até 2000, até 98, por aí. E aparentemente houve um declínio desse acordo. Está havendo um certo declínio. Isso é um ponto interessante, porque a globalização não entrou em declínio, né? Quer dizer, o investimento de agora, os acordos parece que diminuíram em número, né? Bastante, né? E perderam essa importância que tinha. Os dados que a gente vai ver são desse período ainda de expansão dos acordos tecnológicos. E você tem os otimistas, né, que acham que isso é uma oportunidade para países em desenvolvimento, os países em desenvolvimento estão tirando proveito desses acordos, e tem os céticos que acham que não, e na realidade nada disso muda, né? Muda nada, tá mais ou menos o que estava, né? Seja tudo muito concentrado, né? Bom, os dados que, evidentemente, esses dois estudos aí que foram feitos, um é mais para a primeira metade da década de 90, o outro mais para a segunda metade, eles têm distintas características, né? Inclusive eles se baseiam sobre bases distintas, né? Então não são exatamente comparáveis entre si, né? Um é essa base, né, o Freeman e a Hagedorn, essa base do Merit-Cat, né? E o von Orte e Safiolé é uma outra base lá, que eles acharam sobre tecnologia da informação. Então são distintos.
O período também que eles elaboram a sua análise é diferenciado, né? Você tem um período aí de 80 a 89 para os dados do filme, quer dizer, basicamente a década de 80. Já o Von Ortas e Safrantes pegam um período entre as duas décadas, né? A cobertura setorial é distinta, né? Pode ver que o trabalho do Freeman ele abarca todos os setores da indústria. Já o Von Ortas é uma coisa voltada para a tecnologia da informação, e o tipo de país e a forma de agregação também varia, né? Então, no estudo do Freeman, eles têm essas duas categorias, que são NICS e LDC. O Brasil está nos NICS, né? E LDC tem um monte de outros países que estão no LDC, que seriam países less developed countries, né? Uma categoria um pouco inferior. Mas principalmente nos NICs estão aí os países da Ásia, os 4 tigres. E a vantagem é que ela trabalha com os países europeus, do leste europeu, ou seja, países ex-país socialista, então, que hoje a gente pode dizer que isso é uma nova categoria de terceiro mundo, né? Esse conceito de BRICS, né, que você pode ter visto aí, né, que são esses países grandes, né, no fundo junta, né, a Rússia com a China, com a Índia, Brasil e África do Sul. África do Sul. Tinha que colocar alguém da África, né? Senão, né? Então a África do Sul, daí está o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? E, bom, você pode ver que o interessante disso, eu acho, tudo é que junta países que, no fundo, a gente achava que eram distintos, né? A Rússia, aparentemente, antigamente passava como um país desenvolvido. Hoje, com o PIB que eles têm, etc., né, já, pelo menos a forma de contabilidade aparece como um país de desenvolvimento, né? Passou a ser, né, um país de desenvolvimento. Então, os países em leste europeu passaram a ser a periferia do capitalismo, né? Numa situação externa ao capitalismo para a situação periférica, né? Então, o interessante é que eles põem os países do leste europeu junto, então a gente pode ter uma visão de como é que esses países do leste europeu se comportaram nesse período, e eles têm os dados por país também. Isso é interessante porque aí você vê cada país como se comportou nesse período, né? Sendo com as restrições aqui de ser tecnologia da informação. Bom, o estudo do Freeman, né, e do Hagedorn, né, qual a conclusão? Ele pegou todos os dados do período, né, e tentou separar. Então, alianças com quem? Né? 95%, mais de 95% das alianças, número, então, isso está em número, evidentemente, naquele período que eu comentei, né, foram entre países desenvolvidos. Né? Grande parte triádica, ou seja, entre os países da tríade, mas não só, tínhamos outros países. Os países em desenvolvimento, vocês podem ver, participam, né, e em geral é uma relação norte-sul, não tem relação sul-sul, né, nessas alianças. Então, sendo que 2,3% eram entre a tríade, né, e NICS, né, e 1,5% entre tríade, né, e países menos desenvolvidos. Então, um número muito pequeno, né, praticamente insignificante, né, dado a importância desse país. Né. Se a gente for olhar um pouquinho melhor esses dados, a gente percebe que houve algum avanço, estava melhorando, de 80 a 89 houve uma relativa melhora, né, mas muito pequena ainda, né. Os NICs, né, passaram de 2,2% para 2,4%, os LDC de 1,3% para 1,7%, quer dizer, isso entre 80 e 89, pegando o início e o final. Essa melhora ela se consolidou já na década seguinte. Eu achei desse Hagedorn aí, eu achei um novo texto daquela pesquisa Merit, do banco de dados Merit,
Eu mandei para o e-mail do senhor, depois o senhor pode colocar na rede, e até o ano de 96. Na realidade eu queria 2005, 2004, só que essas coisas demoram, né, a serem processadas. Mas essa melhoria ela se consolidou na década seguinte, já tem dados até 96. Eu mandei que ver se eu até dei uma olhada nos seus dados, mas não vi que estava separado por tipo NICS, etc. Né? Vi que era Ásia, essas separações mais regionais. Mas os dados lá também da UNCTAD estão na mesma linha. Fala né? a mesma coisa. Mas é um crescimento muito pequeno. Né? Ainda relativamente pequeno. E o da UNCTAD também vão até 97, 98. Né? Mas essas alianças também diminuíram numericamente. Né? Começaram a cair a partir de 96, já começa a declinar. Se olharmos em nível setorial, né, há diferenças em nível setorial razoável. Né? Então, por exemplo, essas alianças entre países da tríade e os NICs, né, que são os países mais em topo dos países em desenvolvimento, né, percebe-se que alguns setores, principalmente o automobilístico, mais forte, né, no setor de alimentos e bebidas, maior presença, né, e depois você tem tecnologias de informação, né, e depois, finalmente, química, microeletrônica, são os setores que mais se destacam em termos de aliança. Né. E no tríade, esses países LDC, também automobilístico e química que se destacam. Mas mais automobilístico e química e menos microeletrônica e tecnologia da informação. Se a gente for pensar em termos de intensidade tecnológica, porque, o texto do Freeman, vocês perceberam, ele faz uma separação entre aquelas parcerias que envolvem desenvolvimento e parceria que envolvem transferência de tecnologia. Né? Então, onde que está a presença dos países de desenvolvimento? 43%, né, das parcerias entre países desenvolvidos envolvem desenvolvimento de tecnologia. Né? Agora, se a gente for olhar os NICs, né, as parcerias entre NICs e tríade, ou LDCs e tríade, a participação é bem menor. Ou seja, isso nos diz o quê? Que as parcerias com países em desenvolvimento são muito mais de transferência de tecnologia do que de desenvolvimento tecnológico. Então, a participação desses países seria maior quando o critério é transferência de tecnologia, não desenvolvimento tecnológico. Bom, o estudo do Von Orpas, ele vai por uma direção distinta, né? E talvez seja o que o Robson está falando, quer dizer, o fato de englobar a década de 90. A década de 90, vocês viram que tanto no texto do Kumar, né, que foi colocado já para vocês disponível, como aquele texto, os trabalhos sobre investimento direto estrangeiro, que dão conta de uma maior onda, né? Quer dizer, aquela onda de investimento direto estrangeiro atingiu muito mais os países em desenvolvimento na década de 90, e é de se supor que isso tenha tido algum reflexo na transferência de tecnologia. Então, uma das explicações para eles serem tão negativos, né, é essa, né, de que eles ficaram na década de 80 e não olharam para a década seguinte. Bom, então eles observam que houve realmente um aumento bastante grande, né? A participação dos países em desenvolvimento nessas alianças estratégicas subiu de 6% para 12,8%, ou seja, duplicou a participação, né? E é bem maior do que aquela que o Freeman, né, observa no texto dele. Então, agora, lógico, a gente pode dizer isso aqui porque eles estão olhando para a tecnologia da informação, que a gente já viu que era um setor onde ocorrem mais alianças. Né? Então, você tem os problemas de cobertura, etc., né, tem que ser visto. Né?
E principalmente o setor mais afetado por essas alianças é o setor de telecomunicações. Então, aparentemente, nesse setor que se concentrou o maior número, né, de acordos e alianças. E isso está associado às privatizações que ocorreram nesse período. Que tipo de modalidade de aliança, né, são contratos, joint ventures e investimentos em participações, né, que estão muito acima dos contratos em P&D, né? Isso no que diz respeito a países em desenvolvimento, né? Então, se a gente for ver, enxergar, né, mais esse tipo de acordo, né, de participação cruzada, né, ou um tipo de envolvendo investimento direto estrangeiro, do que propriamente dito acordos de P&D, né? Bom, os países, o interessante dessa base é que ela justamente trata por país. O país mais importante era a ex-União Soviética, né? Era o número 1 em termos de acordo, né? E declina tremendamente durante o período. A Hungria, né, menor tamanho, também teve que são dois países do leste que são aí incluídos, tiveram comportamentos muito semelhantes, né? Os dados mais recentes também corroboram tudo isso. Vocês podem ver esses dados aí de 90 até 98, dão mais ou menos o mesmo quadro. O que emerge, evidentemente, é a Ásia. A Ásia, que não vinha numa posição muito confortável, dominante na década de 80, passa a ser realmente a região privilegiada, onde ocorrem essas parcerias. A China, né, que tinha uma expressão muito pequena, cresce muito, né? Não é a número 1, mas cresce aceleradamente, né? A Índia começa a despontar bem mais recentemente, mas já está despontando. E dentro da Ásia, principalmente a Coreia, enfim, os 4 tigres, e a Coreia está, de longe, é o primeiro país, né, em termos de acordo, né? E o interessante desses dados é que na América Latina se percebe que o México realmente é o país mais beneficiado e que o Brasil declina. Esse declínio está associado às tecnologias da informação, a importância das telecomunicações, é o fato que não tinha havido ainda privatização. Mas eu não tenho percebido muita mudança nesses dados aí mais recentes, né, que tem disponível. Tem que ter havido, né, mestre, essa mudança. Por causa do investimento direto estrangeiro, que veio para a Telecom. Veio um volume significativo de investimento direto estrangeiro para a área de telecom e também de comunicação, tecnologia da informação. Então, assim, tem que ter havido também... Alguma coisa tem que ter acontecido. O volume foi muito grande. Não, mas isso é até uma questão, acho que minha função é mais levantar perguntas do que trazer respostas. Eu acho que isso precisa até ser mais esquecido. Mas porque as estatísticas não estão refletindo isso. E, pelo que eu pude observar. E me parece que isso se deve à natureza do investimento. Aqui é muito mais um investimento não de associação, né? Existem, lógico, os casos aí das empresas nacionais que sobreviveram, né? Que a Brasil Telecom, né? Que deve ter implicado em algum tipo de aliança, a Telemar, enfim, algumas empresas, aí nesse caso deve ter tido. Agora uma telefônica, ela veio e comprou tudo. Então nesse caso você não tem. A aliança ela vai ocorrer quando você tem alguma empresa nacional se aliando com uma empresa internacional, que vai fazer uma joint venture, uma participação cruzada, uma troca de capital, e isso implicando transferência de tecnologia, né? Ou co-desenvolvimento que você queira, né? Na área de telecom, essas redes elas se formam realmente, como o senhor falou, no nível do negócio, do grande negócio, vamos chamar assim, da compra,
de uma telecom, por exemplo, realmente não acontece essas parcerias tecnológicas. Mas quando você já entra no nível de, por exemplo, de manutenção, por exemplo, dos terminais de orelhão, para falar um exemplo bem direto, quem faz essa manutenção são empresas brasileiras, entendeu? Várias empresas contratadas pela Telemar e pela Telefônica. Então, assim, eu estou citando um exemplo. Existe também, por exemplo, conteúdo de ringtones para telefone celular. Quem faz também das músicas brasileiras é uma empresa brasileira. Então, a microrede, vamos dizer, no grande negócio realmente não acontece. Mas no entorno dessa operação, existem várias redes, eu posso falar pequenas, mas são redes de milhões de dólares, que se formam para que o negócio opere efetivamente e que é constituída e que levanta o conhecimento tecnológico do país. Só que não é muito visível, eu diria assim, para quem lê o valor econômico, por exemplo. O valor econômico não fala desses negócios, mas eles rolam muito na base em várias redes e redes bastante dinâmicas. Aliás, esse é um assunto, até desculpa as intervenções constantes, porque é muito caro para mim, eu acho interessantíssimo, eu vivo ele na realidade, então por isso que eu gostaria de trazer uma colaboração, se possível. Essas bases, né, elas se apoiam, inclusive está nos textos, sobre periódicos da área de negócios internacionais. Então, Business Week, enfim, esses grandes periódicos aí, da área de negócio. Então, evidentemente, se tem uma coisa aqui local, elas não vão captar, elas captam mais as grandes parcerias. Né? Então, acho que é uma possível explicação. Né? No caso, por exemplo, de orelhão, isso é uma tecnologia desenvolvida pelo CPQD aqui. Né? Então, provavelmente, isso também não envolve uma parceria, né? Não houve uma parceria, né? Nesse caso é mais uma prestação de serviço, né? Que eles têm de fornecedores locais, mas não houve uma parceria. Agora, nesses outros casos, tem que se ver que tipo de relação se estabelece com essas outras empresas para desenvolver produto. Eu acho um tema interessante esse para ser explorado aí no trabalho aí, né? Justamente tentar ver essas parcerias com empresas, por exemplo, de software, né? Imagino que desenvolvam conteúdos de software. Conteúdo digital. Então, se a gente pode criar algum tipo de tipologia, né, de rede para... Ainda mais um pouco, um sinal claro disso é a proliferação de universidades de engenharia de telecomunicações, por exemplo. Ou seja, se não houvesse desenvolvimento dessas parcerias tecnológicas, talvez nesses níveis mais baixos, que esses bancos de dados não conseguem enxergar, mas se não houvesse demanda de mão de obra qualificada, não haveria essa proliferação enorme de engenharia de telecom que se formou no Brasil em escolas públicas e particulares e privadas, inclusive de alunos que 80% a 90% deles saem da universidade já contratados. Os melhores alunos, eles no terceiro ano já estão contratados já. Então esse é um sinal claro de que há desenvolvimento tecnológico, e isso só pode acontecer, dado a oligopolização dessa área, através de parcerias tecnológicas. Não sei, isso aí você precisa demonstrar melhor. Né? Para onde que vão essas pessoas? Né? Se isso está ligado. Porque parceria tecnológica é um aspecto do desenvolvimento tecnológico. Né? Você tem que perceber que envolve esse maior envolvimento das empresas dos fornecedores ou de usuários no processo de inovação. Né? Tem que ver se é isso que é responsável por essa maior contratação. Essas pessoas podem estar sendo contratadas por outras funções, né? Que não desenvolvimento e não em parceria. Né? Pode até ser em desenvolvimento, mas não em parceria. Né? Então, tudo isso precisa entender melhor. Né?
os dados aí dessa base americana que dá uma visão muito melhor do que mais otimista sobre digamos, o envolvimento desse país em desenvolvimento. Apesar de tudo, não coloca o Brasil em destaque. Agora, eles vão até um determinado período também, né? 94 até aí a coisa não estava muito bem no Brasil. Em termos de empresas, né, que eles levantam aí, né, importantes, que tenham parceria, eu vi também esses dados aí da UNCTAD, vocês podem ver, mais recentes, de empresas muito pouco brasileiras, né? As empresas que eles levantam, você pode ver que são as grandes chaebols coreanos, principalmente, grandes grupos desses outros países asiáticos, né? O grupo Tata, por exemplo, é importantíssimo hoje, empresa hoje chinesa, etc. Que trabalha, e nenhuma delas da América Latina, né, que eles levantaram, que fosse assim numericamente significativa nesses acordos. Bom, esses dados, evidentemente, dão a entender que as redes de inovação, né, estão muito concentradas ainda na tríade, né, principalmente a parte que diz respeito à atividade inovativa, porque esse termo de aliança estratégica é bastante fluido, ele engloba muita coisa, tem a transferência formal de tecnologia tradicional, como licenciamento, que até está contemplado aí, né, dentro. Então, quando você tende a querer enxergar o que é aquilo que é pesquisa, o que se espera de uma parceria, que seria realmente um co-desenvolvimento, um envolvimento de dois parceiros no desenvolvimento de um produto, ou de um processo, ou de uma tecnologia, enfim, há pouquíssima, a participação, né, é menor, né, dos países em desenvolvimento. Né? E quem enxergou melhor isso, através da metodologia, foi o trabalho do Freeman, né? Ele que tentou enxergar melhor, destacar a questão da PID, né? Das atividades inovativas. Quando se olha por país e região, você percebe que, né, são poucos os países, né, e evidentemente a Ásia é absolutamente dominante, né? Não tem paralelo, né, nos outros países. A América Latina está muito atrás, né, que não corresponde à sua importância. Porque se a gente for ver lá no investimento direto estrangeiro, tem América Latina, é uma região, lógico que a gente não recebe tanto quanto a Ásia, mas é uma região respeitável. Mas em termos de parceria, a gente está muito aquém, né? E a importância das grandes empresas, né? Eu acho que para ter parceria tecnológica, né, eu acho que o Robson está apontando uma outra coisa que eu acho interessante também, que é a relação com as pequenas empresas locais. Mas se a gente for olhar aí, a grande empresa tem um papel fundamental. Se você não tem grande empresa, não vai ter parceria, né? A Embraer, né, o caso aí, né, clássico aí de grande empresa com parceria tecnológica, né? Então, para você ter a parceria, você precisa ter grande empresa. E os dados de empresa em países em desenvolvimento dão a entender isso, uma forte concentração em grandes grupos, né? Sendo que a líder de tudo isso é a Samsung, né? Em termos de parceria. Bom, a gente não, as parcerias tecnológicas são oportunidades, né? Eu diria que entrar em parceria tecnológica é uma coisa. Quer dizer, houve uma mudança na inovação, né? Que a inovação hoje é muito mais compartilhada, né? Então, evidentemente, para países em desenvolvimento, isso pode ser uma oportunidade, né? Para você conseguir entrar, né? Por quê? Porque você tem maior acesso à tecnologia, tecnologias que você nunca teria acesso hoje, você pode ter acesso a elas, né? Você pode
participar do desenvolvimento tecnológico em escala mundial, ou seja, realmente, né, mudar, em vez de você fazer tecnologia aqui local, né, para learning by adapting, né, que a gente está acostumado a fazer, né, podemos subir de nível e nos tornar realmente parceiros globais, né, num processo de inovação em escala mundial, com produtos, né, de primeira linha. Quer dizer, realmente é uma oportunidade. A rede também, como a gente colocou, reduz as barreiras. Quer dizer, o que seria a alternativa para uma empresa, ela mesma ter que desenvolver o produto, é muito mais caro e inviável. Agora, a gente pode até, né, entrar numa rede que a gente, com menor recurso, a gente consegue entrar, né, porque isso também está se partilhando o custo da inovação, né. E a rede também poderia ser um mecanismo, né, de atrair, né, investimentos estrangeiros, né, para aproveitar, por exemplo, a nossa capacitação tecnológica, né, o Robson está falando, aproveitar esses recursos humanos. Então, aí grandes oportunidades aí de se integrar, de integrar o nosso esforço de pesquisa, a nossa comunidade científica até que, né, tem competência, mas não encontra aqui parceiros. Então, se as empresas nacionais participam de uma rede internacional, né, pode ser que então a gente consiga fechar né, a relação ciência-tecnologia, né, no país em desenvolvimento, né, como o nosso, onde a comunidade científica está, em geral, num nível superior em termos de capacitação de P&D tecnológica do que estão as empresas. Então, pode ser uma oportunidade para envolver as universidades. Inclusive, isso acontece, por exemplo, com a Petrobras. Né? Claramente, a Petrobras, por exemplo, forma redes, né, para desenvolver tecnologias, etc., e muitas delas são universidades brasileiras. Quer dizer, quem se habilita realmente a participar da rede, né, são as universidades brasileiras, que têm competência então para poder dialogar com grupos de pesquisa no exterior, fornecedores, e participar de uma rede para desenvolver determinadas tecnologias. Então, ela é uma janela aí para você se habilitar. Né? Mas tem os seus problemas. Né? Não é tudo beleza, né? Uma maravilha. Né? Elas podem significar, por exemplo, no caso, não o caso Embraer fornecedores, que o caso Embraer fornecedores, o que ela é a integradora, né, evidentemente, e quem está sendo chamado a assumir maiores custos são os grandes fornecedores das empresas, são empresas multinacionais, né? Que vão, né, ter que assumir esses custos, a GE, enfim, essas grandes empresas que fornecem equipamentos aí, né, a Parker, Hamilton, enfim. Agora, na maior parte dos casos, e aí entra, por exemplo, esses países coreanos, eles são os fornecedores de grandes integradores internacionais. E então eles são chamados a assumir um custo muito maior, né, da inovação. Ao invés de ter que ser apenas receber a tecnologia pronta e já produzir para eles, né, como eles fazem a tradição, agora eles têm que assumir um custo de desenvolvimento, né, e riscos tecnológicos bem maiores. Então, ela que é aquela mudança de divisão do trabalho que está ocorrendo. Né? Qual é? Né? Hoje, digamos, o integrador assume um risco menor e um custo menor na inovação, mas os fornecedores assumem um custo maior. E aí, então, esses fornecedores, se são de países em desenvolvimento, estarão assumindo custos também maiores. Isso eu acho que é muito o caso do coreano. Né? Bem colocado que Coreia, por exemplo, isso está por trás, inclusive, do grande esforço de inovação coreano, né, que eles estão fazendo justamente para se habilitar a entrar nessas redes de inovação. Agora, o perigo, por exemplo, é que, num caso brasileiro, onde a gente tem grandes empresas, né, que são
seriam global players, né? Como a Embraer ou a Petrobras, né? Já são multinacionais, né? É que essas empresas que tinham, digamos, uma política de desenvolver fornecedores locais, né? Percam esses vínculos com seus fornecedores locais, né? Porque é mais fácil hoje você ter acesso ao desenvolvimento tecnológico internacional. Agora, esse acesso ao desenvolvimento tecnológico internacional também implica numa desnacionalização da produção, né? Porque você vai receber já tudo mais ou menos pronto, né? Chegando lá do exterior. Isso fecha as oportunidades para que nossos fornecedores possam se colocar. Então, isso tem sido um problema, eu acho, grave, tanto no caso da Embraer, quanto no caso da Petrobras, né? A Petrobras, de certa forma, é lógico que não é o mesmo contexto, mas, por exemplo, ela tem recorrido muito mais aos fornecedores internacionais para a construção dos grandes sistemas de produção, suas grandes encomendas. E esse recorrer aos fornecedores é também delegar aos fornecedores internacionais a maior parte do desenvolvimento tecnológico, né? Então, ela faz menos, né? Deixa para os fornecedores fazerem. Esse deixar fazer aos fornecedores também acaba implicando uma desnacionalização da produção, né? Que era feita mais aqui no Brasil, quando ela mesma desenvolvia, ou quando as empresas de engenharia nacionais participavam. Isso tem sido uma preocupação muito grande, né? Tentou se reverter, pelo menos em parte, né? Acho que não tem o sucesso parcial no caso da Petrobras. Agora, a Embraer é muito mais difícil, né? Você imagina, né? Porque a Embraer está muito mais amarrada, né? Em relação aos seus fornecedores internacionais. Então, eu diria que para essas grandes empresas brasileiras é uma grande oportunidade, porque elas podem, né, avançar mais rapidamente na tecnologia, se habilitarem como global player, estar no nível internacional tecnológico, mas ao mesmo tempo os vínculos com o sistema local se enfraquecem, né, consideravelmente. E se você não tiver algum tipo de política, né, que tente corrigir esses problemas, você vai sair perdendo nesse aspecto de encadeamento interno. Nenhum de vocês está interessado em estudar a rede? O Robson disse que tinha algum. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu estou me segurando, mas eu vou falar. Eu estou em Manaus, sabe que eu morei 20 anos em Manaus, né? Estou morando em São Paulo agora. Só que eu me preocupo muito com a situação do polo industrial de Manaus, que é o maior polo eletroeletrônico e de duas rodas da América Latina, mas não é o maior polo de inovação e desenvolvimento tecnológico em eletroeletrônica e em duas rodas da América Latina. Existem outros polos que cuidam disso, da parte, vamos dizer, rica da indústria de eletroeletrônica e duas rodas para Manaus, e não é Manaus que cuida de inovação e de desenvolvimento tecnológico. Aí eu comecei a conversar com forças políticas lá em Manaus, que é uma cidade grande, assim, quando a gente fala forças políticas, pensa que é um prefeito, alguma coisinha assim, né? É uma rede muito complexa de muitos tomadores de decisão, uma cidade bastante grande, do tamanho de Campinas mais ou menos, incrustada lá no meio da floresta amazônica. E eu comecei a conversar com o pessoal de Sebrae, e a gente tentando encontrar o que poderia fazer com que a gente trouxesse a inovação tecnológica, o desenvolvimento tecnológico dessas duas áreas específicas. Eletroeletrônica é produção de celular, televisão, videocassete, DVD, e duas rodas é tudo de motocicleta do Brasil, é produzido na Zona Franca de Manaus, desde a Harley Davidson até a Sundown, que acabou de começar a produzir. Então são duas áreas tecnológicas ricas, em crescimento. O mercado de duas rodas, só para ter uma ideia, nunca entrou em crise em todo esse momento, desde quando inaugurou a Zona Franca de Manaus até hoje. O mercado de duas rodas não entrou em crise em nenhum ano. Mas
Não é por causa disso, é questões culturais mesmo, mas o mercado de duas rodas é muito maior. Se for olhar o Brasil, é enorme esse mercado. Só em São Paulo os motoboys já consomem bastante motocicleta. Mas de eletroeletrônico, DVDs, computadores, ou seja, são duas áreas riquíssimas, eu diria. Só que lá não se apropriou ainda do desenvolvimento tecnológico. As universidades pesquisam sem um pronunciamento muito forte no mundo científico, ou seja, eu diria que o chapter do IEEE, que é a Associação de Engenheiros que define os padrões mundiais de eletrônica da América Latina, tinha que ser em Manaus, porque o maior polo é lá, só que não é em Manaus, é em São Paulo, é na USP. Ou seja, o cara que cuida dos desenvolvimentos de eletrônica do Brasil está na USP. O presidente do chapter Brasil do IEEE fica em São Paulo e não em Manaus. Então eu comecei a fazer esses questionamentos e a resultante de por que nós não somos no centro é exatamente porque nós não temos uma rede tecnológica, e mais especificamente uma rede de desenvolvimento tecnológico e inovação dentro do Polo Industrial de Manaus. Eu fui descobrir quem era responsável por fazer essa articulação, e quando eu cheguei lá, a própria organismo responsável por isso falou: nós não deveríamos estar fazendo isso, mas aí ele mostrou no organograma dele, essa área aqui que deveria estar fazendo isso, só que ela nem existe institucionalmente falando. Não tem uma pessoa, um estagiário trabalhando nessa área. E aí ele falou: se você quiser começar a trabalhar nesse tipo de projeto, de fazer uma articulação em torno de uma rede de inovação para o Polo Industrial de Manaus, você é muito bem-vindo. Aí, ou seja, eu vendo essa aula, é engraçado como que o universo conspira, né? Assim, eu já tenho muita informação teórica, é lógico que eu vou buscar mais, mas essa contribuição dessa aula e das aulas anteriores estão sendo, eu acho que até preponderantes para que desperte a minha atenção para isso. Talvez eu só despertei para isso também, de que não havia articulação por causa dessas aulas, essa e das anteriores. Mas é incrível como as redes de inovação, elas demoram a se alavancar no Brasil, e eu diria muito mais porque não se acredita, nós brasileiros não acreditamos que nós podemos realizar, coisa que não aconteceu na Coreia. Quando chegou-se para a Coreia e para os NICs, como eu já apresentei naquela vez, e falou: olha, vocês agora vão ser os maiores exportadores de eletroeletrônica do mundo. Na hora que se falou isso, quando eles eram simplesmente uma zona de prostíbulos, com uma educação péssima, ninguém lá duvidou. Ninguém lá chegou e falou assim: você está maluco, você está falando isso de outro país. Mas nós não, nós somos pequenininhos, bobinhos, nós somos menos inteligentes, nós somos mal localizados, nós somos tudo de ruim. E eu chego para articular isso em Manaus, e eu converso com vários atores, e muitos falam assim: esquece isso, rapaz. Esquece isso, esse negócio de rede, isso aí é para país desenvolvido. Para a gente, nós somos pobrinhos, nós somos burrinhos, nós não temos maturidade para conversar sobre isso. Aí, ou seja, até o debate é difícil de se estabelecer. Mas é que também o polo... Pega aí o microfone, José. Eu já liguei. Mas eu não sei se eu estou enganada, mas o polo da Zona Franca de Manaus, ele foi criado e foi estruturado num contexto em que as empresas, 99% multinacionais que estão lá, elas não tinham interesse nenhum em desenvolver a atividade de P&D aqui no Brasil naquele momento. Ainda assim não, mas naquele momento mais ainda. Ele foi estruturado só para fazer a parte de montagem, tanto é que nem se produz nada lá, só se monta, né, no polo de Manaus. No mundo se monta. Então, tá, em nenhum lugar do mundo, então, eu acho uma que não empresa tem essa eletrônica... dinâmica de inovação lá, não só porque no Brasil não se tem essa concepção, mas eu acho que também as empresas que estão lá, elas atendem aos interesses das multinacionais que comandam aquilo. Então, eu acho que não se tem essa dinâmica de inovação lá porque não é interesse dessas empresas que estão montando isso lá em Manaus, entendeu? Elas têm interesse disso em outras áreas do mundo, não sei, talvez. Elas foram concebidas agora, desse jeito mesmo que você falou. Com essa loucura, por exemplo, de guerra fiscal no Brasil, onde você... com os sistemas de comunicação, né, que facilitam pra caramba a comunicação em diversos lugares, independente da distância do tempo, e entre outras facilidades de deslocamento, até mesmo antes da guerra fiscal no Brasil, acho que isso é importante pensar.
eu não sei, mas eu li umas reportagens que me parece que Manaus, a prefeitura de Manaus está sofrendo várias pressões dessas empresas para dar mais incentivo, ou seja, para isentar cada vez mais de impostos, porque senão elas vão sair de lá, entendeu? Ou seja, o município está ficando numa situação super precária, já é, né? Porque o índice de favelização de Manaus é o maior do Brasil, proporcionalmente, né? Não tem mais favelas do que no Rio de Janeiro, mas proporcionalmente pela área da cidade, é o município com a maior favelização do Brasil. Então, assim, qual que é a relação de todo esse desenvolvimento dessas indústrias que estão lá, né? Que são de alta tecnologia para montagem e tudo mais, e a população local, né? Onde é que essa população local está sendo empregada? Porque quando esse polo foi construído, tinha-se toda a ideia da panaceia, né? Do polo industrial que vai levar o desenvolvimento para o Amazonas e tal. Mas quem é empregado nessas indústrias geralmente são engenheiros ou do estado de São Paulo ou então de fora do Brasil, né? A população local mesmo fica à margem de todo esse desenvolvimento. Então acho que é uma discussão que a gente tem que colocar aí também, né? Que não sei se é só os interesses do Brasil que estão em jogo, né? Eu acho que é muito mais interesses externos que não permitem que isso seja alavancado. Mas vamos por partes. Primeira parte, como diz o Stephen Covey, né? Primeiro que vem primeiro. Realmente o mercado da Zona Franca de Manaus ele foi concebido num mundo que já virou, eu diria. Eu acredito que aconteceu a terceira revolução industrial com as TICs. Muita gente fala que não foi uma revolução industrial, mas eu já li vários artigos que discutem o que é uma revolução industrial, né? Então, o contexto da Zona Franca de Manaus ele foi inaugurado na lógica da segunda revolução industrial, num mundo cujo processo de inovação ele era extremamente concentrado, realmente. Ele não era concentrado, ele era extremamente concentrado. Só que o mundo evoluiu muito. Ou seja, a própria Zona Franca de Manaus, a cidade de Manaus, até misturando os dois assuntos, desenvolveu vários cursos de engenharia. Então, hoje existem pouquíssimos. Hoje, raramente se contrata alguém de São Paulo na área de engenharia. Se contrata, por exemplo, na área de inovação. Você precisa de um doutor como já aconteceu lá, eu mesmo participei do processo de contratação, de um doutor em linguística. Você não vai achar esse doutor em Manaus. E aí se contrata alguém de fora. Um doutor em semiótica. Aí se traz alguém de fora. Agora, no nível de engenharia, o polo cumpriu essa função de formar massa crítica ali. Várias indústrias do polo industrial de Manaus bateram recordes mundiais de processo produtivo, de desenvolvimento do processo produtivo. É lógico que é uma crítica que eu faço à lógica de inovação do polo, que todo esse desenvolvimento de conhecimento não foi catalogado, não foi estudado, entendeu? Ou seja, se perdeu no tempo. Eles bateram recorde, tanto que não batem mais. Ou seja, não houve uma preocupação na lógica de inovação de processo na Zona Franca de Manaus. Existem bairros muito ricos em Manaus, existem bairros muito pobres em Manaus. É totalmente discrepante. O grande problema é que nas indústrias, a indústria ela diminuiu de tamanho em relação à mão de obra, né? Ela reteve mais a mão de obra qualificada, houve muita automação nas indústrias eletroeletrônicas. Eu acompanhei muito isso, que eu fui até um dos agentes de automação, eu instalei muitos robôs de automação na Zona Franca de Manaus. Mas assim, do ponto de vista dessa mudança do mundo, o polo ele tem que se adaptar, uma vez que as empresas elas com essa guerra fiscal elas tendem muito a querer sair do polo industrial, até elas ameaçam para conseguir a mais-valia extra da mais-valia extra da mais-valia extra. Então essa pressão, mesmo que não houvesse guerra fiscal, ela sempre existiu na realidade. Os políticos de Manaus, quando se fala, eles estão calejados dessa pressão já. Falam, o polo industrial de Manaus vai acabar a lei da Zona Franca de Manaus, né? Vai acabar, aí se estende mais. Os políticos até falam, daqui a 10 anos volta-se essa discussão de novo, a gente vai lá, mostra a importância e pronto. Eu coloco em relação à rede, eu defendo essa rede, primeiro defendendo até esses favelados que você citou. Esse é o primeiro ponto. O segundo, do ponto de vista de... Eu não quis colocar contra, eu só queria... Não, eu entendo. Uma outra solução para realmente gerar um desenvolvimento para a região. Eu entendo totalmente que você não se coloca contra. Mas um ponto importante é do ponto de vista da nação. Ou seja,
Nós temos se você colocasse pesos de desenvolvimento tecnológico no país, ele estaria totalmente desbalanceado. E quando se fala hoje em desenvolvimento tecnológico, se fala em desenvolvimento sustentável. Né? Ninguém pensa hoje em desenvolvimento sustentável sem pensar em desenvolvimento tecnológico. Então, como é que você pensa um país continental como o Brasil em ter uma região que seria a Sudeste-Sul, fortíssima tecnologicamente falando, com um foco muito forte em São Paulo? Ou seja, se você for falar, quando se fala em região Sudeste-Sul, a gente está sendo camaradas com o pessoal do Sul ali, até com Minas, com o Rio de Janeiro, porque é São Paulo. É São Paulo. E na hora que você pensa em soberania nacional, entendeu? A queda desse avião, ela tem várias outras repercussões, mas quando você fala em soberania nacional, você percebe que você tem que começar a espalhar, você tem que começar a promover ciência e desenvolvimento tecnológico, sim, redes de inovação. Se você não faz isso, se você enquanto nação não faz isso... Não acontece lá por falta de interesse das empresas mesmo, assim, sempre das empresas. Eu acho que se viesse uma ordem de cima para baixo, olha, nós vamos criar ponto de inovação na nossa agora, porque vai ser interessante. Eu acho que isso já teria... Eu estou num grupo da ANPEI que pesquisa isso. Esse grupo da ANPEI, o professor conhece a ANPEI, né? Lógico, né? Eu não sei se vocês conhecem a Associação Nacional de Empresas Inovadoras e tal. Eu estou num grupo de pesquisa da ANPEI que pesquisa exatamente a atratividade de centros de P&D. Inclusive, esse material todo eu vou compartilhar com o pessoal lá. A atratividade de centros de P&D no Brasil. Ou seja, como que nós atraímos nas multinacionais para que elas tragam seus centros de P&D para cá. Aí quais são os principais fatores que os tomadores de decisão levam em consideração para fazer essas decisões. E nós, em relação à atratividade dos BRICS, por exemplo, nós somos os últimos colocados, infelizmente. E eu estou falando do Brasil como nação, eu não estou falando de Manaus. Se você pensar São Paulo, com todo o potencial que a USP e a Unicamp trazem de massa crítica, que eu considero, teve até um estudo da Unicamp que não considerou isso, eu achei uma falha gravíssima da Unicamp, mas para mim, o que mais faz o tomador de decisão decidir por um país é ter massa crítica na área do conhecimento em questão. Se eu quero levar a um centro de P&D na área de nanotecnologia, eu quero saber quais são os papers e as patentes de nanotecnologia daquele país, ou daquela região que eu quero instalar um centro de pesquisa. Se não tem nada, absolutamente nada nessa área que eu quero implantar lá, o que eu vou levar para lá? Eu vou levar para lá para eu pegar os pesquisadores dos outros países todos e transportar para lá com as suas famílias e levar os equipamentos tudo para lá só para fazer lá, porque se o conhecimento ele é global, né? O conhecimento que eu vou gerar ali de conhecimento eu transfiro para qualquer fábrica facilmente. Então o centro de P&D ele tem que estar num lugar onde haja massa crítica, entendeu? E o Brasil está em último colocado, infelizmente, considerando os tigres asiáticos, porque os BRICS não consideram os tigres asiáticos. Pegando todos os NICs, o Brasil está em último colocado, nos que se pode considerar naturalmente, né? Nos NICs que se pode considerar. Porque tem uns NICs que eles estão entrando agora, eles acabaram de sair lá dos LDCs, eles entraram nos NICs agora, ou nos últimos 10 anos, então não se pode considerar eles, mas dos NICs que já estão estabelecidos, nos países industrializados que já estão estabelecidos, o Brasil ele apanha feio em muitos aspectos. Então a gente tem que melhorar muito, nós temos que criar muitas redes. Essa que é a verdade. Nós temos que incentivar a criação de redes, para que a gente consiga se fortalecer mais do ponto de vista de inovação, de criação de massa crítica, para que nós sejamos atrativos dessas empresas. A tua preocupação, Robson, é com o desenvolvimento regional também, porque você está pensando nas redes localizadas. Mas a gente não elaborou muito essa reflexão regional. Eu acho que ela é mais, como você colocou, é mais complexa ainda, porque evidentemente essas atividades inovativas elas têm economias aí de aglomeração fortíssimas, né? Tudo tende a se concentrar, né? Quando se trata de inovação, etc., inclusive por conta da própria mão de obra, né? Que essa mão de obra mais qualificada ela não sai dos grandes centros, né? Há uma espécie de inércia muito forte.
Isso já se viu nos países desenvolvidos, né? Quando eles quiseram tirar esses centros de P&D para ir para outras regiões, não foi fácil, né? São todas políticas de longo prazo. A saída da costa oeste americana, costa leste para a costa oeste, foi um processo, mas deu certo porque houve a Segunda Guerra Mundial e aí teve um deslocamento da indústria bélica americana para o oeste, né, que favoreceu as universidades. A Califórnia, evidentemente, o Rio de Janeiro, né, um lugar assim, né, São Francisco, tudo isso ajudou muito para atrair essa mulher. Pensa em Manaus, não é nada trivial, né? Nada disso, né? Porque Manaus é um lugar, né, no meio do nada, enfim, tem problema, né? O quente, o clima, tem a questão da infraestrutura toda, de escola, de primeiro, segundo, que essa mão de obra busca, né? Quer do melhor, etc., e não vai querer ir para Manhattan. Isso é muito complicado, muito em qualquer lugar do mundo. Tem a ver com essa questão de formação de polos tecnológicos, como que se constitui um polo tecnológico num lugar isso não é fácil. Eu acho que em Manaus tem que ter uma estratégia aí, né, para pensar nisso. Eu concordo com você. Tem que ser pensado regionalmente isso, né? A gente tem que ver o que a gente pode fazer para pensar as relações. Porque o governo federal, mal ou bem, está dando boas colheres de chá. Enfim, tem programa. Inclusive, hoje, eles querem diversificar Manaus para a área de biotecnologia, que eu acho que é a grande oportunidade no futuro, né, é a questão da biotecnologia. Existe fundos setoriais para aquela região? Existe fundo, existe uma série de coisas. Mas talvez tenha que ter uma política ali que tente articular, né? Eu acho que essa é uma questão. Agora, a outra eu acho que tem a ver com os fornecedores, que tem a ver com as tais redes de fornecedores, porque os trabalhos, por exemplo, do Edquist, eu vou ver se eu coloco, eles chamam muita atenção que o fator que agrega, né, e que é muito forte na atração das multinacionais, das montadoras no leste asiático, são as redes de fornecedores, né? O caso da Malásia, né, que eles conseguiram atrair muitos fornecedores. Então, acho que isso também poderia ser eu acho que houve uma política industrial na década de 80, né, mas que foi meio que abandonada na década de 90, no sentido de adensar fornecedores, né? E isso também não pode ser descartado. Quer dizer, tem que ter uma política aí importante, de tentar atrair o máximo possível, tanto duas rodas, né, quanto eletrônica, né, e ver possíveis integrações entre os dois, porque também eu acho que a rede de fornecedores dá mais solidez na região, solidez de locação, para que essas multinacionais, né, no dia que acabarem os incentivos, não caiam. Quer dizer, criar economias ali fortes, né, de aglomeração, de densidade ali, para que cria uma dinâmica própria na região, interativa. As redes não funcionam. Mas seria redes mais voltadas para fornecedores. Eu acho que tem a rede tecnológica propriamente dito, de desenvolvimento, que envolve mais universidades, laboratórios de P&D, etc., e a relação com os fornecedores, né? Duas modalidades de rede que teriam que ter presente numa política regional. O que a gente tem que fazer, né, para atrair essas pequenas empresas também, para que elas venham se instalar aqui no polo, para que, né? Mas eu concordo com você que não deve ser uma tarefa fácil, dado a todos esses obstáculos que tem aí na frente, né? Então, até amanhã de manhã.